vai ministrar a palavra para a gente. Senhor meu Deus, meu Pai querido, eu quero apresentar a vida, Senhor, do Bispo Tiago, diante do Teu altar, também a vida da Bispa Patrícia, ó Pai, da Pietra, Senhor, ó Deus, dos animaizinhos de estimação, do lar, Senhor, dos bens materiais e espirituais. Guarda o Teu filho, Senhor, guarda, Pai amado, e usa ele, Senhor, como um profeta, como um instrumento, para nos abençoar e nos edificar. Assim é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Mais uma vez, bom estar com vocês aqui. Estive lá domingo em Londrina. Estamos aqui para a glória do Senhor, para ministrar mais uma palavra. E abra comigo, então, irmãos, sem mais delongas, em 2 Reis, capítulo 5. O Fernandinho, daí você coloca aquela imagem. Depois, quando eu pedir para desligar a luz, você desliga, que eu quero mostrar propositalmente. Mas eu primeiro ler a palavra e falar da imagem que está ali, tá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Então, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Vou falar de uma pessoa que a maioria aqui já conhece, que é o Naamã, e a cura da lepra de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, quem achou, diga amém. Eu vou fazer diferente, eu vou ler o versículo 1, e eu vou comentando, porque senão é muito longo a leitura, e eu quero ter a opção de ter mais tempo para ministrar do que ler, tá bom? Então, 2 Reis 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. O que era porém? O que estava escrito, irmãos? Porém leproso. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, só para você entender, né? Desliga a luz aí, só para... Eu fiz uma imagem, propositalmente, só para você entender aqui. Depois que a gente fez a imagem, parece um filme de terror, né? Você vê o cara ali, ó. Nossa, ficou meio tenebroso o negócio. Mas assim, o general, era um general de guerra, esse Naamã, mas ele tinha lepra. Então ele andava desse jeito, irmãos, ele mandava tudo coberto, inclusive o seu rosto. Então, imagine só, todas as guerras, publicamente, ele andava todo coberto, porque toda a pele dele estava com feridas. Então ninguém podia saber que ele tinha lepra. Então ele andava com todo esse aparato, inclusive o seu rosto, todo aí encapuzado. Pode ligar a luz aí. É muito importante esse fato, que eu gosto de trabalhar com imagens, irmãos, que é muito profético isso. Então vamos ver o contexto. A Bíblia diz que Naamã era um general de guerra, onde ele era muito respeitado. E um detalhe muito importante, irmãos, Deus de Israel era com ele. Ele não era israelita, ele era sírio. Ele pertencia a uma nação inimiga de Israel. E a Bíblia diz aqui, a gente acabou de ler, que Deus era com ele nas guerras. Por isso que eles venciam. Às vezes, irmãos, já fazendo um parênteses legal aqui, as coisas do Brasil ou nossa vida não saem do jeito que a gente está esperando. E a gente fica clamando a Deus, e não pergunta para Ele, porque muitas vezes a gente acha que é o diabo, né, que está fazendo. E na verdade Deus permitiu aquela circunstância para tratar algo de uma nação ou de uma pessoa. E amado irmão, eu acredito no profundo do meu coração, que o Brasil, as circunstâncias que temos passado hoje, simplesmente Deus está tudo no controle. Não é o diabo, não é sim Deus no controle de todas as coisas, da mesma forma que Deus estava no controle aqui dessa situação, e que Deus dava vitória para Naamã nas guerras. Toda guerra que Naamã ia, Naamã tinha vitória, sempre. Por quê? Porque Deus era com Naamã. Olha só, a Bíblia diz que Naamã era respeitado, ele era um herói de guerra. Imagina quando ele voltava para a guerra na nação, voltava para a nação deles, voltava para a sociedade, a festa que o povo fazia, via ele como um herói.
Então, irmãos, ele era desculpa a palavreado, mas ele era o cara. Ele era o cara que fazia acontecer na nação dele. Mas ele era... Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que a gente pode ter conquistas, a gente pode ter muitas coisas. Mas como você está dentro da sua casa? Porque lembra que ele está tudo encapuzado aqui? Publicamente ele era assim. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa, ele tirava tudo para se banhar. A esposa dele conhecia quem ele era. Os escravos dele conheciam quem ele era. E o súdito deles conhecia quem ele era. Não tinha medalhas, não tinha conquistas que poderia mudar aquela condição da vida dele. E assim a lepra é muito profético, porque a lepra era uma doença maldita naquele momento, naquele tempo. Então a lepra não era só uma doença que transmitia para os outros. Não, era uma vista uma doença espiritual e da alma. Que algo estava com problema naquela pessoa. Porque ela não estava com uma doença de pele à toa. Alguma coisa mais profunda ela tinha. É isso que a lepra mostrava para o público. Então, imagine um cara que era muito bem respeitado, ele tinha uma reputação a zelar, mas vai que alguém soubesse quem ele era de verdade. A pergunta é, como as pessoas te veem dentro da sua casa? Porque é assim que você é de verdade. Como seus filhos, pai, estão vendo quem você é dentro da sua casa. Como você, pai, mãe, como seus filhos estão vendo quem você é dentro da sua casa. Como que os seus empregados, você que tem funcionário, estão vendo quem você é dentro da sua casa. Porque esse é o verdadeiro eu. E esse é o verdadeiro eu que Deus quer transformar. Porque apesar de todas as circunstâncias positivas que Deus era com Naamã, ele tinha um problema. Ele era leproso. E assim, hoje a palavra é os 7 mergulhos de Naamã. Porque assim, se você que conhece a história, nós vamos ver aqui que Deus manda Eliseu falar para Naamã, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele é curado, sim ou não? Quem conhece a palavra, sim ou não, igreja? Porém, a gente não vê que os 7 mergulhos foi o último momento do processo. Mas a cura, para ele obter a cura plena, desfrutar o melhor de Deus na vida dele, ele precisava passar por alguns processos até realizar totalmente a sua cura. Não foi somente 7 mergulhos lá no Jordão que fez ele ser curado. Ele precisou se submeter a um processo divino e não mais o processo dele. Imagine, irmãos, ele estava acostumado a mandar. Eu mando aqui, eu dou as ordens, eu dou direção nas guerras. Porque ele achava que ele dava direção nas guerras, ele achava que o Naamã que ganhava as guerras. Ele não achava que o Deus era com ele. A Bíblia fala que Deus era com ele. Mas o Naamã de guerra, ele achava profundamente na sua alma que era por causa dele que ganhava as guerras, não por causa de Deus. E Deus queria mostrar algo mais profundo para Naamã. Porque chegou um momento que começou a incomodar isso em Naamã. Irmãos, muitas vezes a lepra de Naamã simboliza os nossos pecados encobertos. Aquilo que a gente encobre da sociedade. Muitas vezes a gente é uma pessoa dentro de casa e na igreja é outra. Tem até aquela piadinha, né? Que o filho estava indo para a igreja junto com o pai e com a mãe. Aí, antes de ir embora, mãe, por favor, vamos orar na igreja? Vamos orar na igreja? Por quê, filho? Porque assim, o pai é tão doce aqui dentro da igreja. Mas lá na nossa casa é um cão. Então vamos orar dentro da igreja, porque na igreja é o melhor pai do mundo. E quantas vezes, amados irmãos, em certas áreas da nossa vida a gente não está sendo assim? Qual o pecado que você tem cobrindo da sociedade, das pessoas? Porque assim, o orgulho, irmãos, e é isso que eu queria falar, Deus quer quebrar o nosso orgulho. O Naamã era uma pessoa orgulhosa. O que é orgulho, bispo? Orgulho é você ser independente de Deus. Vamos fazer o resumo do resumo. Eu procuro definir que o orgulho é a idolatria do próprio eu. A gente fica falando dos outros, né, da outra religião. Eles adoram isso, adoram aquilo, imagem. Mas muitas vezes a gente adora nosso próprio eu. Porque quando a gente tem orgulho. Quando a gente é independente e não quer ser dependente de Deus.
Porque às vezes a gente é dependente de Deus em certas áreas, mas em outras áreas da nossa vida, Deus não toca aqui que está tudo certo. Está dando tudo certo, então eu não preciso de Deus nessa área. Quando está tudo errado, aí busca. Mas quando está tudo certo, não busca. É assim somos Naamã. E Deus, amado irmão, nessa noite, te trouxe porque Ele quer que você viva uma vida plena com Ele. Em todas as áreas da sua vida. Experimentar o melhor de Deus na sua vida, irmãos. Chegou o momento da sua vida e profetizo que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Mas você tem que reconhecer que você precisa passar pelo processo. O processo de Deus, não mais o seu processo. Não mais o seu achismo. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus se agrada. Não. Deus vai dar a direção. É através da direção de Deus. Às vezes você vai ter que tomar atitudes que você não se agrada. Mas é esse o caminho. Não há atalhos para alcançar a vitória e o milagre de Deus. Se você tem pegado atalho, o diabo está mentindo para você. Se você tem pegado atalho, está dando certo, você está sendo enganado, você está no engano. Não pegue atalhos, irmãos, porque Deus tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para a sua família. Deus tem cura, Deus tem libertação, amado irmão. Deus tem restauração para o seu lar, Deus tem ministério, a restauração do seu ministério. Deus tem tudo isso, aleluia. Mas tem um processo a trilhar. Eu ia falar isso no final da palavra, mas eu não vou falar agora já. A gente gosta muito de vinde a mim, né? A Bíblia diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus continua falando isso. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, amados irmãos, depois do vinde, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Esse é o processo que ninguém quer passar. Esse é o processo que o crente para nessa fase. É nessa fase que ele começa a definhar. Porque ele começa a ver tudo certo, Deus com ele, mas chega na hora do tratamento, na hora que Deus quer te amadurecer, você trava porque tem um orgulho dentro do seu coração. Você não quer reconhecer que você é o errado. É por sua causa, porque a sua decisão, que as coisas não estão dando certo. Você começa a terceirizar o problema. A gente tem a síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? É Eva. Você me deu essa esposa aqui, Deus, por causa da Eva que eu pequei. A Eva. É por causa da serpente que eu pequei. Sempre terceirizando. Nega o pecado e terceiriza o erro. Irmãos, chegou o momento de você reconhecer o pecado. E falar, não, eu sou o culpado, Senhor. Chegou o momento no jardim do Éden, não de mais de fugir de Deus. Sabe qual que é a diferença de Davi e de Adão? Porque Davi, apesar dos erros dele, ele reconhecia o erro. Adão, no jardim do Éden, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, fugir de Deus. Não sou eu, não sou responsável. Davi, mesmo ele pecando, sou eu responsável, Senhor. Não é ninguém, nem mais meus filhos, não é o povo, sou eu. Ele não fugia. Quando Deus falava, Adão, cadê você? Ninguém achava. Quando Deus falava, Davi, cadê você? Quando ele pecou, eis-me aqui, Senhor, fui eu. Está na hora de começar a reconhecer que você é o pecador. Está na hora de reconhecer que você é o errado, irmãos. Está na hora de se arrepender. Porque esse é o processo da cura. Esse é o processo de você experimentar a plenitude do Senhor, amado irmão. Deus tem uma plenitude na sua vida. Então, continuando a palavra, qual que é o processo, bispo? Qual que é esse processo que Deus quer fazer com nós? Porque lembra que eu falei para você que Naamã, ele estava acostumado a ganhar sempre, sim ou não? Sempre acostumado a ganhar, né? Está na hora da gente perder para Deus. Está na hora de a gente parar de ganhar. Sempre quer ter razão, sempre quer ter direito. Até quando? Você é cristão ou não é? Sempre quer ter razão, sempre quer ter direito. Ou seja, você não crê no poder de Deus. Você quer ter o poder da sua força, da sua mentalidade, do seu intelecto, da sua inteligência. Ótimo, continua assim. Mas você não é cristão.
Se você realmente quer ter uma aliança com Ele, você tem que ir para a cruz nessa noite. Se você quer realmente sair daqui com a sua vida mudada, hoje a minha vida vai mudar, você tem que fazer igual Naamã. Eu quero descer 7 vezes. E qual foi a descer 7 vezes? A Bíblia diz assim, irmãos, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, com orgulho não tem como ir. Com orgulho vai cegar, com orgulho vai cair. Mas está dando tudo certo, mas vai cair. É só questão de tempo. Então, e qual que é a direção? Lucas 14, 11 diz assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Entenda uma coisa, eu vou ler novamente, porque muitas vezes a gente confunde essa palavra. Eu vou ler novamente. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha, não aquele que está sendo humilhado. O fulano me humilhou. Então eu vou ser exaltado. Não. É uma atitude que parte do seu coração. É uma atitude que parte da sua alma. Você vai se humilhar para a pessoa. Você vai pedir perdão. Você vai partir da sua alma. Aí, a partir da sua atitude de fé, da sua alma, da sua atitude, você vai ser exaltado. Eu não aguento mais ser humilhada. Orgulho. Você só quer do seu jeito. Você não para escutar Deus. Não para ouvir o conselho. Sempre a mesma atitude. Sempre a mesma atitude. Até quando? E Deus te trouxe aqui. Não, tem um caminho para trilhar. Eu sempre falo aqui que Deus é o Deus de princípios. Mas aquele que honra princípios vai ter promessas cumpridas. Não, promessa nunca cumpre na minha vida, você não cumpre princípio. Vive no orgulho, vive se exaltando. E a Bíblia diz que o apóstolo, ele pregou aqui domingo passado, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Irmãos, e para a gente ser humilde não é uma coisa fácil. É muito difícil ser humilde. Eu sou humilde. Não é, então não é. Porque o humilde tem que morrer. Porque o orgulho, todos nós somos orgulhosos. Essa palavra não é para o seu esposo, essa palavra não é para o seu vizinho, essa palavra é para você. É para mim. Então, essa palavra é para todo mundo aqui. Se você sair daqui e falar, não, essa palavra não foi para mim, então tem orgulho aí. Precisa ser tratado. Mas vamos lá, o que interessa. E qual que foi o tratamento que Deus fez para Naamã? Deus queria que Naamã perdesse a guerra. Toda guerra ele ganhava. Agora é a hora de perder, Naamã. Então, qual que foi o primeiro passo? Versículo 2. E saíram as tropas da Síria, da terra, Israel levaram presa uma menina. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta senhora, a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã, notificou o seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Lembra que eu falei que a cura é um processo? Que o melhor de Deus é um processo para a nossa vida? Sim ou não, igreja? Primeiro processo de Naamã, lembra que ele tinha que perder a guerra? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Primeira guerra que ele tinha que perder. Ele tinha que ser orientado por uma escrava. E não mais pelo rei, e não mais pelo seu superior. Ele tinha que ser mandado por uma escrava. Ele pegou aquela menina lá em Israel, porque o sírio era inimigo de Israel. Então ele invadiu Israel, ganhou de Israel e trouxe aquela menina como uma escrava para ele. Olha só, dá até uma outra pregação, eu falei lá em Londrina. A pregação da escrava. Qual que é a pregação da escrava? A escrava, apesar de ter virado escrava, ela não perdeu a sua fé, não perdeu a humildade, ainda deu direção para aquele que fez mal para ele. Que talvez até matou a sua família. Mas mesmo assim, ela não perdeu a essência divina na vida dela e falou: se o meu Senhor, o meu amo, for lá em Israel, ou no profeta tal, ele vai ser curado. Qual que é a nossa vontade, irmãos? Eu mesmo reconheço isso. Tem que
tem que aí sofrer mesmo. Destruiu minha família, destruiu minha vida. É obra de Deus. Tem que morrer mesmo. Tem que sofrer até o final. Tomara que sofra bem devagar, né? E muitas vezes a gente confunde justiça de Deus com nossa própria vingança. A sua vingança não é justiça de Deus, irmãos. A sua fome de vingança não é a fome de justiça que Deus almeja. É diferente. Então, quando você pede justiça para Deus, talvez você vai se decepcionar. Porque Deus está com outros planos para a vida daquela pessoa, onde Deus quer, através de alguém, ou através da tua própria vida, sarar, perdoar e transformar. Porque aquela vida vai ser uma bênção para milhares e milhares de pessoas. E às vezes você quer pisar, porque a pessoa fez mal para você. Não estou falando, não estou tirando crédito que você não sofreu, que é injusto. Aí muitas vezes é injusto, irmãos. Mas a gente tem que entender que a justiça de Deus é diferente. E aquela menina deu uma direção para aquele homem, que era o vencedor. Você tem que obedecer uma menina para ter a cura. Muitas vezes, amado irmão, a gente é tão orgulhoso que às vezes a gente acha que os outros é inferior a nós. E às vezes Deus está usando o inferior a nós para dar uma direção na sua vida, para trazer mudança na sua casa, para trazer mudança na sua família, e você não tem tido assim o melhor de Deus, porque você não tem visto isso. E da mesma forma com Naamã. Mas continuando, irmãos, eu vou pular ali, porque senão vai demorar muito a palavra. Eu vou pular ali no versículo 8, tá? Então ele foi lá para Israel, Naamã foi para Israel. Então, o rei lá, Sírio, emitiu uma carta, deu tudo certo. O próprio profeta falou, manda para mim que eu dou um jeito nesse homem, nesse general. Daí o versículo 8 diz assim, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer o rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim e saberá que é profeta em Israel. E versículo 9. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, lembra de perder a guerra, irmão? Sim ou não? Continua perdendo a guerra. Primeiro uma menina escrava da direção, vai para Israel. Segundo ponto, ele não é recebido pelo Eliseu. Ele é recebido por um menino de recado. Imagine só, fica imaginando, imagina o Biden vindo para o Brasil, né, apóstolo? Daí, o Biden tem uma palavra que falaram que através do Senhor, Deus ia libertar a vida dele uma doença lá. E ele acreditou, ele veio para o Brasil. Daí ele veio com toda a comitiva dele. Imagina, todos aqueles carros pretos, né? Polícia para todo lado, fechando a rua, assim, tudo chamando a atenção de todo mundo. Chega na frente da sua casa, daí você pede para o Mateus, né? Mateus, que é o sobrinho dele. Mateus, vai lá e fala para o Biden que é só ir lá no Zezão, lá no corguinho do Zezão, e fala para ele se lavar 7 vezes, que ele vai ser curado. Como que o Biden ia ficar? Nossa, que grosseria. Eu vim lá do meu país até aqui. Quem que ele pensa que ele é? E é assim que esse homem ficou. Porque a Bíblia diz assim, ó, no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-me 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e te ficará purificado. Versículo 11. Porém, Naamã, o que aconteceu? Muito se indignou e foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá por cear em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, ele era tão acostumado em mandar, ele queria mandar até a forma que Deus tinha que agir na vida dele, irmãos. Irmãos, a gente dá risada, mas muitas vezes a gente é assim. Eu vou na igreja, o apóstolo vai orar por mim, porque tem que ser assim, Deus. É por causa da mão do apóstolo vai orar por mim. Se não for o apóstolo, daí não acontece. Quantas vezes a gente não está sendo na mão? A gente está determinando como Deus tem que agir, irmãos. E às vezes é uma criança que vai, às vezes, até orar por você, que você vai ser curado. Por que não? Às vezes é um pastor, ou outro pastor, por que não? Às vezes é o seu esposo, está do seu lado lá, e Deus está orientando, mas você é tão orgulhosa, né? Eu nem vou orar para essa orgulhosa aí, porque ela não vai nem adiantar.
Quantas vezes a gente não é Naamã? Fica determinando, fica padronizando como Deus tem que agir, irmãos. E o processo de Deus para viver o melhor dele é da forma dele, do jeito dele e no tempo dele. Nós precisamos nos submeter, amado irmão, e reconhecer que através do jeito de Deus, Deus estava querendo mostrar para Naamã, você perdeu, eu que mando, eu que sou o general supremo. Se você realmente quer ter vitória nesta guerra, eu que vou dar a direção nessa guerra, você não vai mais dar direção em guerra nenhuma. Eu sou o direcionador dessa guerra que você vai ter a cura da sua lepra. Você quer me dar uma direção na mão? Quer uma cura? Então eu sou o comandante agora. Irmãos, que Deus venha ser o comandante de todas as áreas da sua vida. Não uma ou outra. Meu trabalho, igual eu falei, está tudo certo, mas meu casamento não. Então, só oro para o meu casamento. Não tudo. Deus quer 100% da sua vida. Deus quer 100% do seu coração. Deus quer 100% da sua entrega. Só vai acontecer quando você reconhecer e tomar essa atitude. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, amado, quase terminando. Então, o que Naamã fez? Se indignou, bateu o pé, não acredito que ele pensa que é, né? Sabe o que Deus faz com a gente? É não ser orgulhoso, não, né? Então a gente faz isso. Que bom que eu sou humilde. Você falando com você mesmo, na sua cabeça. Nossa, que bom que eu não sou igual aquele arrogante. Nossa, que bom, né? Aí acontece uma coisa na sua vida e tal. E sabe o que Deus faz muitas vezes? Deus provoca a área da sua vida que precisa florar para fora, para você ver que você realmente não era aquela pessoa que você pensava que era. E essa pessoa que não era tão humilde como você pensava que era humilde. Né? Porque Deus estava provocando o orgulho de Naamã. Antes da cura, Deus provoca o nosso orgulho. Deus quer tirar para fora, para mostrar, amado, o que está dentro, para que você possa reconhecer realmente quem você é. Porque aquele momento foi o momento da euforia, do orgulho se aflorar. Olha, acredito, quem ele pensa que é? Eu vim da minha nação, ele não me recebe como tal que eu sou, o comandante, um menino de recado. Daí que aconteceu? Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Irmãos, só para você entender, o rio Jordão não é um rio grande, é um corguinho. Por isso que eu falei para o corguinho ali do Zezão. Porque assim, tudo em Israel é pequeno, mas eles são tão abençoados que ele produz muito. Parece que é uma nação que tem milhões, como o Brasil não. Porque a tecnologia, porque Deus é com eles, é tudo grandioso, mas o rio é pequenininho. Então, tem lugares lá que em 2 metros você passa do lado para o rio de outro para o outro. Então, é um corguinho pequenininho. Então, ele ficou indignado. Como que pode? Eu vou no corguinho. Eu tinha que ir lá no meu rio, os riozão lá da Síria, lá que tem um rio bonito, todo mundo vai ver, logo aquilo é bonito. Não, você vai onde que eu quiser, Naamã. Se você quiser cura, é no corguinho. Irmãos, se você quiser sua cura, é onde que é o Deus quer que você vá. É o que Deus quer que você faça. Não é a sua vontade. Não é o seu querer. É o querer de Deus. Amém, irmãos? E aí a Bíblia diz no versículo 13: então chegaram-se ele e os seus servos, e lhe chegaram ele e os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha, Naamã continuando perdendo a guerra. Primeiro precisou obedecer a uma escrava. Depois precisou se submeter a um moço de recados. Depois ele precisou reconhecer através dos seus súditos, que estavam abaixo dele, que realmente ele estava errado. Realmente eu estou errado. É muito fácil fazer isso. Se fosse uma coisa difícil eu faria porque eu sou general. Então eu vou. Ou seja, ele precisou se submeter a todas as pessoas inferiores a ele. E aí o que ele fez? Aí ele se submeteu ao processo. No versículo 14, para terminar. Então, desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. 7 vezes, conforme a palavra do homem de
não é conforme a vontade dele. Não é conforme o querer dele. Ah, vai ser desse jeito, senão não quero. Não, você quer o melhor, você quer a cura da sua alma. Porque a alma só cura muitas vezes quando a gente quebra e mata o nosso orgulho. Você quer realmente, você precisa se submeter. Você precisa estar debaixo de uma autoridade maior. Você precisa se submeter que você não é nada, que você não é capaz de direcionar a sua vida nessa área. Você precisa se submeter, irmãos. Como aquele homem, ele precisou se submeter. Ele tinha medalhas, ele tinha conquistas, mas essa área ele não tinha como. Ele tinha que se submeter. E a Bíblia diz que ele desceu 7 vezes, mas antes desses 7 vezes, ele teve que fazer algo que é muito importante para nós. Inclusive até eu preparei a palavra aqui, ó. Diz assim. Você vai entender o que eu vou falar depois que eu falar dessa palavra. Cadê quem procura? Aqui. Quem procura esconder os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e os abandona alcançará a misericórdia. Quem procura esconder e ocultar os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e os abandona alcançará misericórdia. Então, por que eu estou falando isso? Antes de descer ao rio, Naamã teve que fazer um processo muito doloroso. Vou até fazer um processo aqui profético. Assim. Ele teve que começar a se despir diante de todos os seus súditos. Mostrar tudo que estava dentro. Lembra do Naamã coberto ali? Todas aquelas máscaras. Tudo que estava escondido atrás daquela roupa, atrás das suas medalhas, era para ser deixada de lado. Porque medalha e conquista alguma ia conseguir aquilo que ele precisava daquele momento. Medalha e conquista alguma, amado, poderia curar da sua lepra, poderia curar o seu orgulho. Então ele começou a se despir, ficar totalmente nu diante dos seus súditos. Ele ficou nu publicamente, irmãos, para depois descer ao Jordão. Irmãos, se a gente quer realmente ter transformação na sua vida, do casamento, profissional, ministerial, você tem que se despir nessa noite. Não é para ficar peladão aqui não, né? Mas você entendeu o que eu estou falando. Você tem que ser sincero. Você tem que tirar a sua máscara. Porque você não é essa pessoa que você fala que você é. Você tem mostrado para as pessoas uma pessoa errada, uma pessoa falsa. Porque assim, o orgulho nada mais é, irmãos, que é a idolatria do nosso eu. Então, o que os outros estão pensando, você está vivendo em função que os outros vão pensar, então você fica encobrindo o seu pecado, em vez de descobrir o seu pecado diante de Deus. Então, você precisa hoje, na sua casa, quando a gente fazer o apelo, confesse o seu pecado, reconheça que foi você, reconheça que você é orgulhoso, reconheça que a sua vida está assim por sua causa, reconheça que o seu casamento está assim por sua causa. Reconheça que áreas da sua vida por sua causa, irmãos. Para de terceirizar o problema. Para de terceirizar, falar, o problema é fulano, é ciclano. Não, é por sua causa. Porque você não quis se submeter nessa área. Você não quis. Mas chegou o momento de se despir. Tira essa carcaça. Tira essa capa do homem velho para mostrar o homem novo. Eu tenho eu faço uma analogia. Vocês já comeram castanho do Pará? Comeram castanho do Pará? Mas você já comprou castanho do Pará com a casca? Porque assim, se você comprar aquelas, não castanho do Pará, mas as nozes que a gente compra no Natal, sabe aquelas nozes? Até com a sua mão você consegue quebrar às vezes, não consegue? As nozes. Mas tentou já quebrar com a castanha do Pará com a mão? Cara, é impossível. Não tem como. E é assim o nosso orgulho. É a casca do castanho do Pará. Mas dentro de nós, o melhor tem dentro da castanha tem a castanha do Pará. Ou seja, para experimentar o melhor, tem que quebrar aquela casca dura, que nós não conseguimos quebrar. É só Deus que consegue. E Deus quer fazer isso com você, comigo. Quebrar essa casca dura do homem velho, essa casca do orgulho, essa casca do rancor, essa casca da teimosia, essa casca, amado irmão, desse pecado todo dia da sua vida, Deus quer quebrar. Então nessa noite, permita-se Deus quebrar esse orgulho, Deus só vai agir, irmãos, entenda isso, quando você reconhecer, realmente, Senhor,
eu preciso de ajuda. Nós só vamos no médico porque você reconheceu que você precisa de cura. Nós só vamos no médico porque você reconheceu que você está doente. Eu não estou doente, eu não preciso, é fulano que precisa. Então é ok, então o médico não vai precisar. Mas quando você reconhecer realmente eu preciso de médico, o Senhor vai ouvir as suas orações hoje. O Senhor vai ouvir o seu clamor de uma forma diferente. Deus, o Espírito Santo, vai derramar unção, poder, autoridade sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Humilde é aquele que reconhece, amado irmão. E eu concluo a palavra, porque aí ele, peladão, desculpa a palavra, peladão, ele desceu ali ao Jordão. Como que Adão veio ao mundo? Sim, Adão também era peladão, né? Mas ele não tinha pecado. Então é muito profético, porque ele tinha que ficar totalmente nu, mostrando quem ele era. Estou totalmente nu, Senhor, não tenho mais nada para esconder. Estou rendido. Ganhou a guerra. Estou descendo ao Jordão. Estou descendo 7 vezes. E para você concluir, para você entender, eu falei lá em Londrina, para você entender, o número 7... Normalmente você ouve nas pregações a gente falando que o número 7 é o número da perfeição. Não sei você, mas eu não fico daí. Para mim não explica nada. Legal. Porque assim, o número da perfeição, legal, e daí? Qual que é a funcionabilidade disso? O número da perfeição, tá. Então, para você entender, o número 7 é o número da perfeição e da completude de Deus. Ou seja, só vai conseguir alcançar misericórdia, alcançar uma cura, alcançar um milagre, quando você passa por todo o processo até o final. Chegando no final do processo, aí você ganha a cura. Ou seja, chegando até no sábado, porque tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chegando no sábado, termina a semana, não é assim, irmãos? Ou seja, termina o ciclo, aí acontece. Então Deus queria mostrar para Naamã e para nós que o número 7, apesar que parece um número matemático, mas não é racional. Porque muitas vezes 7 para algumas pessoas não vai ser 7. Vai ser 1 ano, 2 anos, vai ser às vezes 10 anos. E você tem que passar por aquele ciclo até o final. Então Deus estava falando assim, para você entender, Pedro, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 3 vezes? Porque para ele 3 vezes já era bastante. Não, 70 vezes. O que Jesus queria falar para nós? O quantas vezes for necessário. Então, o número 7, Deus fala para a gente, seja completo. Vá até o final. Se você não chegar até o final, não tem promessa cumprida. Não tem o melhor de Deus na sua vida. Você precisa passar até o processo, até o final. Eu preguei aqui sobre Moisés na sarça ardente, lembra? Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, com a melhor ciência, com tudo melhor, ele era o príncipe do Egito. Mas aí ele viu a sua identidade, que ele era lá o hebreu também, ele tentou com as próprias mãos, acabou matando um egípcio e fugiu para o deserto. Ficou 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus, sendo humilhado por Deus. 40 anos. Aí ele foi chamado na sarça ardente. Moisés, né? Daí ele falou, eu vou te usar lá para libertar o meu povo. Ou seja, completou um ciclo. Completou o número 7 na vida de Moisés. E Deus quer completar o número 7 na sua vida. Mas você tem que se submeter até o final. Não aguento mais. Então você não vai desfrutar. E Deus quer que você desfrute o melhor de Deus. Em Colossenses 6, se eu não me engano, que se a gente plantar, a gente vai colher se a gente não desfalecer na fé. Ou seja, a gente planta com a nossa fé, mas se você desistir no meio do caminho, é capaz que você não vai colher aquela colheita que você plantou porque você desistiu, irmãos. Olha que desanimador. Você vai desistir agora? Não desista. A palavra final é isso, não desista. Não desista do seu chamado.
Não desista da sua igreja, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua vida, não desista da sua fé, não desista. Mas você precisa morrer, irmãos. Só há o melhor de Deus quando a gente morre. E eu termino com essa palavra aqui, ó, que eu fiz para escrever aqui. Esse é um grande significado dos 7 batismos. São 7 mortes. O orgulho precisa ser completamente exposto, ou seja, se despiu tudo. Completamente confessado, você precisa confessar tudo que está escondido. Completamente tratado. Completamente renunciado. Completamente arrependido. Completamente crucificado e completamente morto. Lembra, vinde a mim? Chegou o momento de aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Chegou o momento de viver o melhor de Deus na nossa vida, igreja. Mas você precisa entender que se você não passar por esse processo, a sua vida nunca vai mudar. Você vai ficar dando desculpa, tá? Desculpa. Você vai morrer dando desculpa. Você vai falar que Deus não é contigo. Mas na verdade foi o seu orgulho que te cegou, que te endureceu o coração para não viver o melhor de Deus. E você vai lembrar dessa pregação hoje. Porque ou vai te expor para o melhor de Deus, ou vai te expor para te falar, ó, te falei, filho. Não é por minha causa, mas foi por causa do seu orgulho. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Enquanto o ministério de louvor estiver cantando, adorando. Vamos subir lá em cima, posso? Eu vou estar orando por vocês, irmãos. E eu só queria contar um testemunho meu sobre isso, sobre a questão do orgulho. Quando, depois de uns 10 anos de convertido, o que aconteceu na minha vida? Vai dedilhando aí, Carlos. Teve um momento na minha vida ministerial, porque eu recebi um chamado pastoral. Eu já era pastor da igreja Moriá. Mas eu estava vivendo muitos conflitos interiores. Muitos questionamentos da minha alma. Terceirizando muitas pessoas. Está acontecendo isso por causa de fulano. Aí vem um pregador de fora. Aí, assim, a gente sempre pensa que Deus vai curar, né? Não, Deus vai falar a palavra que vai mudar a minha vida. Daí sabe o que o pregador fez? Ele não orou por mim. Ele chegou assim, ó, e fez isso comigo, ó. Eu não entendi nada naquele momento. Eu não tinha entendido nada naquele momento, mas daí eu perguntei para ele. Se você não morrer, Tiago, você não vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você não vai desfrutar das minhas promessas. Você não vai desfrutar do seu melhor casamento. Você não vai desfrutar dos melhores caminhos que eu tenho para ti. E para mim foi muito doloroso, irmãos. Porque era um caminho que Deus estava falando, chegou a hora de virar homem. Você não é mais criança. E quando a gente é homem, a gente precisa passar por processo de... O homem vai para a guerra, as crianças ficam em casa. O homem vai para a guerra, as crianças ficam em casa. Os homens vão para a guerra para morrer. As crianças ficam em casa porque elas são crianças ainda. E chegou um momento, igreja, se você não mudar a sua vida e não virar homem, e não querer ir para a guerra para morrer pelos outros, a sua vida não vai mudar, infelizmente. Você não vai ver o melhor de Deus. Você vai ficar mudando de igreja várias vezes a sua vida. Você vai ficar um nômade de igreja. E lá vai ter o mesmo problema, porque o problema está dentro de você, o seu orgulho. E você precisa colocar o seu orgulho na cruz nessa noite. Você precisa ir no altar de Deus e ser sincero com o Senhor. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais esse sofrimento. Mas eu coloco diante do meu altar a minha vida para o Senhor cuidar. Porque o morto não tem direito de nada. O morto não reivindica os seus direitos. O morto não tem razão. O morto não ganha uma discussão. O morto não ganha nada. O
porque ele está morto. Porque o morto fica morto para reviver o novo homem que busca em Deus a direção, que busca em Deus a vitória, que busca em Deus a justiça. Não mais uma discussão na sua casa, no seu casamento, vai ganhar o seu casamento. É Deus, irmãos. É quando você realmente procurar morrer e crer em Deus, que Deus vai fazer na sua vida, a sua vida vai mudar, irmãos. Deus te trouxe aqui para falar essa verdade na sua vida, não somente para os novos, mas para os velhos, porque muitas vezes a gente fica velho de igreja falando que não preciso mais. Para os velhos, essa palavra é para você. Velhos, que eu falo velhos, muito tempo de igreja, volta para a cruz, volta para a morte, volta a morrer para Cristo, para um novo homem continuar vivendo nessa terra, manifestando o poder de Deus. Por que o poder de Deus não se manifesta na sua vida? Porque você não foi para a cruz, irmãos. Você deixou a cruz de lado por causa das suas dores. Você tem vivido por causa das suas dores. Você tem reagido ao mundo por causa das suas dores. Chega, as dores vai para a cruz nesse momento. E o poder de Deus vai operar na sua vida. A justiça dele vai operar através disso, do seu comportamento, do seu agir. Enquanto o ministério estiver cantando, adorando, eu faço um apelo para você. Quem quiser realmente ir para a cruz nessa noite, não é para me agradar, não, seja sincero, não quero, Senhor, não estou pronto, fica no lugar, mas eu faço um apelo, saia do seu lugar. Eu quero uma vida diferente, eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Saia do seu lugar nessa noite, porque Deus tem unção de vida e o poder de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, nós, a sua igreja, o seu corpo, os seus membros, e reconhecemos nessa noite que todos nós somos um Naamã nessa terra, clamando por ti, pela tua direção. Pai, queremos reconhecer o nosso orgulho, queremos reconhecer as nossas dores, que muitas vezes reagimos a elas, Senhor, maltratando pessoas, sendo orgulhosos, sendo arrogantes, não crendo no seu poder, mesmo indo na igreja. Nos acostumamos com a estrada, Pai, nos acostumamos com a liturgia e acabamos ficando insensíveis, Senhor, da tua presença. Mas nós clamamos a ti, Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha descendo sobre a igreja Moriá, a virtude do Espírito Santo sobre cada um que crê, sobre cada um que se despide essa noite. Vem descendo, Espírito Santo, com a sua unção de cura, mostrando para todos nós a sua unção e a sua misericórdia e compaixão que tem por nós. Que o Senhor é um Deus de paz, que o Senhor é um Deus de cura e de salvação, que o Senhor é um Deus de restauração para os lares. Mesmo nossos erros, através da confissão, o Senhor perdoa. Oh, Pai, derrama perdão sobre aquele que está culpado, sobre aquele que está envergonhado, sobre essa dor que não consegue se auto-perdoar, sobre essa dor que ele fica perguntando: Senhor, será que eu tenho cura? Será que eu tenho perdão para isso? Espírito Santo, vem alcançar esse coração, porque há cura, perdão para essa alma. Não há pecador que Deus não possa perdoar, irmãos. Não é pecado que Ele não possa perdoar. É só você despir nessa noite. E, Senhor, queremos ir para a cruz, mas para ir para a cruz precisamos de Ti, Espírito Santo. Revista com a tua unção neste momento. Revista aqueles que estão na internet ouvindo essa mensagem. Revista com uma nova capa, não a capa de Naamã, mas o Senhor vai estar curando nessa noite, está colocando uma nova capa de guerra, onde o general não vai ser nós mesmos, mas vai ser o próprio Deus. O general de guerra vai ser o Senhor que vai direcionar a nossa vida hoje, dando uma nova capa de santidade,
uma nova capa de proteção, uma nova capa de compaixão sobre cada igreja, sobre cada família nessa noite. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu ministro essa cura sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada vida que está na internet, Pai. Vem alcançar, Pai, esse coração desesperançoso, que não tinha mais esperança de viver. Alcança, Pai, porque hoje Deus está colocando novidade de vida, abrindo os teus olhos, abrindo o novo eu, abrindo a direção que você não estava enxergando. Irmão, a partir de hoje você vai começar a enxergar um novo tempo, porque o Senhor abriu os seus olhos nesta noite. As coisas vão mudar, e só se submeta ao processo, porque o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. É assim que nós oramos, e é assim que bendizemos, e é assim que concordamos com cada irmão aqui presente, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. E graças a Deus. Vem passar a palavra para a porta. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Levante o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Te dê a paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça abundante de Jesus, seu Filho amado, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor reunida nessa noite, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Trouxe a equipe hoje, né? E para nos ajudar. Isso é a Igreja Moriá, né? Nós não temos Londrina, Cambé, Rolândia. Nós somos a Igreja Moriá e queremos voltar a viver essa comunhão gloriosa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Nós não vamos orar mais por ninguém, né? Porque você já está poderosamente abençoado. Tenha um final de domingo muito abençoado e uma semana de grandes vitórias em nome de Jesus.